Vereador Fernando Malon. O senhor tem o tempo de até 6 minutos. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, em 2014, o Ministério Público ingressou no mesmo dia com 5 ações de improbidade contra mim e 4 ações penais. Dessas 4 ações penais que diziam respeito a 4 dessas ações de improbidade. Sobre o caso da pedagogia hospitalar, a ação civil pública foi julgada improcedente, inclusive o Ministério Público pediu a improcedência, e na ação penal ela foi julgada improcedente e ambas com trânsito em julgado. Na questão da publicidade, que foi feita uma ação, o Ministério Público não entrou com ação penal, mas entrou com ação de improbidade. Essa ação de improbidade o juiz nem recebeu porque entendeu já de cara que não existia nenhum sinal de improbidade. Esse processo está em recurso, o Ministério Público recorreu para tentar reabri-lo. Na questão da CUEP, a ação de improbidade foi julgada improcedente contra mim, contra a ex-secretária de Educação, Adriane Ruzanowski, contra a CUEP, contra a professora Terezinha Schmidt. A ação de improbidade transitou em julgado, não houve recurso para o Ministério Público, mas, todos sabem, houve aquela sentença de condenação criminal que está em grau de recurso. Na questão da saúde, o tal do caso do Cibut ainda não foi julgado nem a ação penal e nem a ação civil pública, e especificamente a ação civil pública não foi julgado ainda porque uma das requeridas faleceu, e a família foi citada para entrar no lugar dela no processo e está demorando mais por causa disso. E a última ação foi a ação envolvendo o esporte, o chamado projeto Segundo Tempo, a contratação de uma empresa para assessorar a captação de recursos. Na quinta-feira saiu a decisão e, mais uma vez, eu fui inocentado na esfera da ação de improbidade. Na esfera criminal ainda não foi julgado, mas na ação de improbidade eu e o falecido ex-presidente da FMD, Gilberto José Milbauer, o Gibito, fomos inocentados. Para os senhores terem uma ideia do absurdo que foi essa ação, o Ministério Público pediu a condenação do Gibito por conta de 3 contratos, em 2005, em 2006, 2007, 2008, sendo que o Gibito só assinou o primeiro contrato e logo depois ele foi exonerado. E em 2007, 2008 ele não fazia mais parte, mas mesmo assim o Ministério Público queria a condenação dele pelos contratos de 2007 e 2008. Saiu a decisão quinta-feira, houve a condenação de dois envolvidos da empresa, mas o juiz entendeu que não houve nenhum prejuízo e nem superfaturamento, houve a condenação com base no artigo 11, por ofensa aos princípios da administração pública. Com todo respeito ao juiz, eu entendo que os argumentos usados para a sentença não procedem, vai haver o recurso a favor deles. Mas, no meu caso, eu fui absolvido porque não se demonstrou nenhuma participação minha em qualquer motivo, até porque era um contrato e uma licitação feita pela FMD. E o ex-presidente Gibito também foi inocentado porque não se verificou nada. Então, só para deixar claro o painel das ações de improbidade feitas contra mim pelo Ministério Público. E, então, mostra que das 5 ações de improbidade, uma foi improcedente, a segunda não recebida, a terceira improcedente, a quarta improcedente, falta uma para ser julgada ainda, que já está em vias de ser julgada, é questão só de aguardar essa questão da habilitação da família da requerida falecida, que nós entendemos também que não houve nenhuma irregularidade, e sim uma má interpretação, e uma interpretação má, não no sentido de errada, mas de má fé mesmo do Ministério Público na verificação daqueles fatos. O senhor quer uma parte, vereador? Só se o senhor for concluir já, senão eu vou tomar muito tempo. Não, eu tempo. tenho mais um assunto. Mas então, pode... depois eu te passo melhor. E aí vem essa questão, e os vereadores hoje apresentaram moções de repúdio ou de apelo ao Ministério, à Assembleia Legislativa e ao governador a respeito da UDESC. E eu fiz uma mudança da minha foto no Facebook. Eu apoio a faculdade pública, eu sou advindo de uma faculdade pública, da UFSC, a minha falecida esposa também, e as minhas 2 filhas, o meu genro, todos viemos da Universidade Federal de Santa Catarina. E eu posso dizer
que existem as tais das maçãs podres? Existem, claro que existem, em qualquer lugar. Mas a imensa maioria dos alunos da Universidade Federal de Santa Catarina, e aí eu falo da de Florianópolis, do campus de Joinville, e do IFSC, são excelentes alunos que estão lá para aprender, para serem bons profissionais. Existem sempre as maçãs podres, mas elas não podem servir para generalizar uma crítica que se faz às universidades, tentando justificar cortes que o governo federal está fazendo nas universidades federais e institutos federais de educação. Como disse o vereador Edmar Salomão hoje, eu também não concordo e não aceito que se façam cortes na educação e na saúde. Se há críticas por conta de maus gastos, que se faça uma fiscalização mais ostensiva, mas não se corte generalizadamente. E também que não se faça a crítica generalizada por causa de algumas maçãs podres, e são pouquíssimas dentro do universo, já estou terminando, senhor presidente, dentro de um universo de milhares e milhares de alunos, falando que as universidades públicas hoje são celeiros de maconheiros, de meliantes. A imensa maioria é de excelente qualidade. E ainda só concluindo uma outra questão, de que são as universidades federais no Brasil que são as grandes responsáveis, as públicas, não só as federais, mas as estaduais também, são as grandes responsáveis pelas pesquisas no Brasil. Enquanto muitas faculdades públicas, e já estou terminando, senhor presidente, se limitam apenas à educação, as federais tratam de educação e pesquisa. Se nós cortarmos as verbas para isso, nós estaremos fadados a não termos mais pesquisa no Brasil, e aí sim, a educação irá de marcha ré. Não quero fazer críticas ao governo Bolsonaro e nem ao governo que o antecedeu, mas dizer, cortar verba de saúde e de educação é tiro no pé. Obrigado. Obrigado, vereador. Os nossos agradecimentos a todos aqueles que presentes aqui participaram da sessão, aos integrantes da imprensa, a todos aqueles que nos assistiram pela internet também, sejam sempre bem-vindos a essa sessão, às sessões da Câmara de Vereadores. E, não havendo mais nada a ser tratado, agradeço a presença e o trabalho dos senhores vereadores, convoco-os para a próxima reunião ordinária que se realizará no dia 16 de maio, às 19 horas. Está encerrada a sessão.